Vamos então analisar mais uma parábola de Jesus que a maioria colocou o nome de lavradores maus. Para não ficar muito longo este vídeo, eu não vou ler todo o texto de Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 45, mas eu vou fazer uma síntese com vocês. Nessa parábola, o proprietário de umas terras planta uma vinha, a cerca e a aluga para fazendeiros ou lavradores. Quando o proprietário envia servos para colher os frutos, os lavradores os maltratam ou matam. Finalmente, o proprietário envia seu próprio filho, mas os lavradores o matam pensando que, assim, poderiam tomar sua herança. Jesus conclui dizendo que o reino de Deus será tirado desses lavradores e dado a outros que produzirão frutos dignos. Essa parábola é uma crítica direta aos líderes religiosos daquela época que rejeitaram Jesus. E aqui a interpretação segue o mesmo padrão das outras que Jesus já havia contado. A vinha, é claro, é a terra de Israel, o senhor da vinha é o Pai, seus mensageiros são seus servos e os profetas, seu único e amado filho é o próprio Senhor Jesus. Os fazendeiros são os judeus maus e adúlteros, e a punição é a catástrofe vindoura na segunda vinda de Cristo, como certos comentaristas admitem e reconhecem, como esse dos professores de Salamanca. Vejam, este anúncio profético de Cristo teve um trágico cumprimento histórico, o castigo da Palestina por Vespasiano, que culminou na destruição de Jerusalém no ano 70 por Tito. Irmãos, só para contextualizar vocês, a referência dos professores de Salamanca é que existe uma universidade na Espanha muito tradicional entre os cristãos. Ela foi fundada em 1218 e é uma das mais antigas da Europa e do mundo. E ela desempenhou um papel significativo na história cultural e intelectual da Espanha e da Europa. Então, aqui nesta parábola, há uma alta correspondência entre o tenor, que é a mensagem principal, e o veículo, que é a forma ou a figura retórica. Essa interpretação por si só se torna bastante intuitiva, bastante fácil. Um ponto que esclarece ainda mais esta parábola é que a própria história esclarece o teor dos maus lavradores como os principais sacerdotes e fariseus, como indica o versículo 45 do texto. Vejam, quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Vocês estão percebendo como a própria Escritura corrobora e nos ajuda nessa compreensão do preterismo completo? Agora, se eu tivesse que atravessar o tempo com essa parábola e querer introduzir isto nos dias de hoje, ficaria algo infundável. Então eu teria que fazer o quê? Buscar qualquer coisa, claro que já descontextualizado da Bíblia, para compor o meu pensamento futurista. A própria Escritura indica que estes eventos aconteceram no primeiro século, na geração de Jesus, como ele mesmo falou em Mateus capítulo 24, versículo 34. Um aspecto notável é que o reino de Deus, o reino antigo, seria tirado deles, os sacerdotes e mestres da lei, para ser dado às pessoas que produzam frutos dignos do reino, como gentios pecadores ou judeus que se arrependeram, como já visto anteriormente, como nas parábolas do banquete com os patriarcas, dos trabalhadores atrasados, da festa de casamentos, entre outros. Veja essa incrível citação dos professores de Salamanca. O Israel étnico acabou sendo o transmissor da revelação e das promessas messiânicas e passou para o Israel de Deus. Tá? A referência aí tá a igreja. Os privilégios messiânicos vinculados a uma comunidade étnica passam a uma comunidade universal. A Israel, o povo sucede para tanto a igreja, o cristianismo, como coletividade universal. Está a referência. Vamos ver o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16, que é a referência? Diz o texto: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Então, queridos, essa é a transformação que ocorreu. É isso que se trata a vinda de Jesus, ou melhor falando, a segunda vinda de Jesus. Então estes não precisariam mais de uma classe religiosa para oficiar nos trabalhos cerimoniais da antiga aliança, porque a classe sacerdotal do Israel bíblico, que é o levítico, se perdeu no tempo e caiu junto com o templo, pois o próprio Jesus completaria tudo isso perfeitamente, espiritual e plenamente em sua nova aliança, conforme é observado nos capítulos 7 ao 9 do livro de Hebreus.
Depois vocês leiam estes capítulos, pois reforçam a nossa interpretação, pois mostra o tema do sacerdócio de Jesus Cristo em comparação com o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais um episódio e foi bem simples e intuitivo essa interpretação, inclusive apoiado pelos conceituados professores da Universidade de Salamanca, na Espanha, o que endossa ainda mais o conceito interpretativo da segunda vinda de Jesus, que foi naqueles dias, dentro da geração de Jesus, como indica e apoia vários versículos bíblicos. Bom, se você se interessou pelo nosso conteúdo, temos vários vídeos de outros assuntos escatológicos dos dias de Jesus. E talvez você aí se pergunte, como pode hoje, depois de 2000 anos, tudo isso está vindo à tona somente nos dias de hoje? Pergunta o tradicional. Primeiro ponto, meu irmão, e é indiscutível para todos, que é a vontade de Deus, sendo exercida e depois para mostrar que precisamos ressignificar nossas vidas. Saber qual o seu sentido para assim fazer a vontade de Deus. Pense nisso e, claro, estude, só assim você vai se libertar. Então, até o nosso próximo episódio. Graça e paz e até lá. Essa mensagem que você acabou de ouvir é parte do livro As Parábolas de Jesus, sob a ótica do preterismo completo de André Pimentel. Se você se interessou, adquira agora mesmo no WhatsApp 21 9 79 87 46 68.